Isso aqui é para Enzo Maresca, isso aqui é para a diretoria do Chelsea, né? Essa diretoria de futebol inacreditável. Isso aqui é para os donos do clube que, no final, conduzem toda essa bagunça que o Chelsea é hoje, né? Isso aqui é pro Nicholas Jackson, né? Esse é um vídeo que, assim, eu não sei como tem gente que ainda defende esse cidadão, né? Me expliquem, gente, o que vocês veem nesse cara que é digno de... Não, a gente tem que acreditar, ele é um talento muito grande. Ah, vai tomar no cu, cara. Como é que pode alguém olhar um peladeiro desse, entende? Eu conheço gente ali que faz pelada na esquina, que tem mais domínio de bola que o Jackson e mais controle emocional. Pelo amor de Deus, assim... não tô bem, né? Agora, vamos falar uma coisa aqui, né? O Chelsea, esse jogo contra o Flamengo é um grande vexame e tudo isso, mas eu acho que mais, né? Ele tem que servir de alerta pro que a gente pode ver nessa temporada. O Maresca tem grandes chances de ser o novo Postecoglou. Eu acho que isso tem que ser dito. O Maresca não faz um bom trabalho em 2025. Ganhar a Conference League não é mais que obrigação. O melhor jogador do Betis é o Isco, que há pouco tempo atrás estava sem clube, ninguém estava querendo contratá-lo. É um jogador, obviamente, muito bom, mas assim, fisicamente está completamente fora de sintonia, né? Tipo, o time do Betis comparado ao Chelsea não tem condição, é um time fraco. Agora, e é um técnico muito melhor, o Manuel Pellegrini, a gente viu no primeiro tempo. O Chelsea virou muito na força do talento e também na resistência física do time. E assim, e vale lembrar, mesmo que o Chelsea tenha tido mais jogos na temporada que o Betis não tem como rotacionar. O Chelsea contratou tanta gente que dá para ficar fazendo rotação, dá para usar um monte de jogadores diferentes, e aí fisicamente eles estão mais inteiros para um jogo como foi aquele da Conference. Mas assim, o final ali de Premier League foi um grande final do Chelsea? Não foi. Deu pro gasto, conseguiu ali classificar-se. Mas assim, longe de ser um brilhantismo tático, ganhar de 1-0 daquela tiriça que é o Manchester United do Rubem Amorim, assim, é até meio embaraçoso, era para ter metido muito mais. Tá todo mundo atropelando o United do Amorim, o Brentford que fez 4-1 neles, né? Aí, assim, ganhou de 1-0 do Nottingham Forest lá na rodada final, acho que foi 1-0, 2, né? Assim, cara, obrigação. O Nottingham Forest tá uma coisa terrível também no fim da temporada. Ele não tava jogando bem. Então, assim, o Chelsea é um time que conseguiu classificar ao top 4. Ok, você pode falar, é um passo para frente, mas não quer dizer que o time está caminhando para frente continuamente. Eu acho que isso tem que ser dito, porque o Chelsea fez 6 pontos a mais do que a campanha do horroroso Maurício Pochettino. Eu não sei porque tem gente que ainda fica defendendo esse técnico tenebroso, né? Assim, não basta o cara ter feito todas aquelas lambanças com o Tottenham, deixou o Tottenham em 14º lugar na Premier League, ele limitou o Messi a menos de 10 gols na Ligue 1. O cara é tão ruim que ele limitou o Messi. Vocês têm ideia disso? O cara pegou o melhor jogador da história do futebol e limitou ele a menos de 10 gols. Quão ruim um técnico tem que ser para fazer algo desse jeito? Só o Maurício Pochettino. E ali tá levando 4-0 da Suíça no primeiro tempo, lá treinando os Estados Unidos, né? Ah, nossa Deus, cara, mas assim, o Maresca melhorou em 6 pontos essa campanha, e muito porque o Chelsea vai para o top 4 se deve ao Tottenham United serem terroristas táticos nessa última temporada, né? Aquela final da Europa League poderia ser descrita numa batalha dentro de campo entre, em termos de táticos de futebol, Al-Qaeda contra o Estado Islâmico, porque era um terrorismo tático, foi um jogo muito ruim de futebol. Agora, a gente tá vendo esse Chelsea levar 3-1 do Flamengo e não é uma atuação fora da curva do Chelsea, isso aí é o que o Chelsea tem sido, gente. Isso não é uma atuação aquém do Chelsea, entende? Eu acho que a gente vai usar isso para justificar. Porque assim, eu não vou aqui falar que o futebol brasileiro é do mesmo nível, mais forte que o futebol europeu. Não é, entende, né? Mas não acho que as coisas vêm de graça dentro do futebol em qualquer tipo de esporte, entende? Se, por exemplo, é um paralelo muito ruim, porque assim, eu estou fazendo como se fosse o Chelsea o melhor time de futebol do mundo. Se o Roger Federer entra para jogar de má vontade, né, contra um tenista 40 do mundo, entende? Ele pode perder, entende? Não tem essa, né? É bom exemplo ontem, né? E olha que nem foi um jogo ruim do Sinner, né? Ele é o número 1 do mundo de tênis, ele perdeu para o Alexander Bublik. Ele é um jogador que o Bublik, inegável. Ele atropelou o Bublik lá em Roland Garros, por exemplo, mas a verdade é, cada jogo é sua história. Tênis se joga, o esporte se joga em campo. Favoritismo é só assim, uma construção que você faz do que os caras fazem recentemente, do encaixe do jogo, do ranking, tudo isso, do currículo deles. Entende? Nada disso vai adiantar nada se você chegar lá e não entregar aquilo que as pessoas pensam de você. E o Chelsea não entrega bom futebol
de verdade desde o ano passado. Naquele primeiro semestre com o Maresca era legal. O segundo semestre, são poucas atuações que você olha e fala, o Chelsea jogou muito bem, o Chelsea fez uma atuação fantástica. Não, a maior parte das atuações do Chelsea são atuações sofridas, são atuações mal construídas, e elas são a denotação dos problemas que o Ange Postecoglou mostrou lá no Tottenham de não ter variação, dinamismo. É um técnico que só tem uma face, ele é um técnico que só tem um plano de jogo. Ele só vai ter isso e acabou. E aí não é difícil para um técnico realmente inteligente, como é o caso do Filipe Luís, fazer os ajustes e melhorar o time. Se no primeiro tempo já estavam melhor, no segundo tempo é um massacre. 3-1. 3-1 e saiu barato. O Chelsea nem merecia fazer o gol. Foi uma falha do Wesley e o Pedro Neto aproveitou. Construção de jogadas para marcar gol, o Chelsea não fez uma sequer. Talvez só aquele chute com o Delap. Mas é só isso que o Chelsea produziu o tempo inteiro dentro de campo. Isso já era motivo suficiente para questionar o Maresca. Se a estreia lá contra o Los Angeles já não foi ruim o bastante, isso aí deveria ser. Mas agora a gente chega também nessa questão de ele ficar improvisando jogadores como o Reece James e o Malo Gusto pelo meio do campo. Eu fico pensando aqui, um Nkunku só recebe chances ali em fim de jogo na posição dele, e quando vai jogar desde o início é para jogar pelo lado, de centroavante. Para jogar de 10, até o Malo Gusto e o Reece James tem mais chances do que ele. Gente, o Reece James de meio avançado. O cara era conhecido como o melhor lateral direito do mundo. Desde as pessoas colocavam o Reece James nesse patamar. Aí o Lampa colocou ele, no time foi ele que levou o Reece James profissional, como lateral direito. O Lampa, que também conseguiu um top 4, né? Muito mais difícil que o do Maresca, porque ele não podia contratar. O nível da Premier League naquela temporada foi mais alto que o dessa. E assim, ele ficou só 3 pontos atrás do Maresca, e um time que tinha Kepa Arrizabalaga catando muito mal e Willy Caballero, entende? E só usando base. E o Chelsea também teve um monte de problemas com lesões naquele ano. Então, aquele trabalho do Lampa é muito melhor do que o do Maresca atualmente. Agora, colocando aqui, de novo, aqui esse contexto, né? Tipo, o Chelsea tem lá o Reece James que jogava com o Tuchel de ala, que jogou de lateral com o Lampa. Todo mundo colocava o cara de lateral, até o Pochettino, que é um péssimo técnico. Vem o Maresca coloca de meio campo. Assim, o cara é conhecido como um dos melhores laterais do mundo. Vou colocar ele no meio. O Malo Gusto só funciona de lateral. Ele não é, e assim, insiste, não para. É assim, cara, como pode isso, entende? Você sabe, é como se você fosse tentar, tipo, jogar um videogame, né? Eu me lembro disso quando eu joguei, acho que Uncharted 1, né? Tipo assim, eu tava fazendo a missão toda errada, né? Que tinha uma parte lá que você tava lá no teto de uma igreja, você tinha que puxar as chaves, né? Aí aí você tinha que dar a volta e ir até a outra chave. Eu tava tentando ir, passar pela parte onde fica o altar, aí eu ia pela corrente e ele não prendia no lugar, né? Porque não era a programação do jogo. Isso é um gosto. O Maresca assistindo nele, ele tentando ir pro caminho errado e morrendo o tempo inteiro. Assim, chega a ser cômico um negócio desse. E o cara deixou ele o jogo inteiro. Ainda tem isso, né? O Reece James está em condição de jogo. Ele pode jogar os 90 minutos. O jogo estava em aberto, estava 1-1. Ele tirou o James, né? E ele colocou, é claro, o Nicholas Jackson no aniversário de 24 anos, que me deixa muito triste, porque ele é jovem, então ele ainda pode jogar no Chelsea por muito tempo. O Chelsea ainda fez um contrato longo, ele é um maré que o Chelsea tem que passar pela frente. Que a verdade é, gente, quem é realmente sério avalia um cara desse como um grande jogador de futebol? Horroroso, fraquíssimo. E o mental dele é uma bosta. O cara deu uma cotovelada de propósito no jogador lá do Newcastle, quando o time estava perdendo e a vaga da Champions em risco. E agora o time perdendo por 2-1 e dá aquela entrada criminosa em 3 minutos de jogo. O cara, teoricamente, está competindo pela posição. O Delap não fez um bom jogo. Ele podia ajudar o time a tentar decidir a partida, com o Flamengo indo um pouco mais para a defesa. Não, ele é expulso. Expulso e assim, inconsequente, né? Aí ainda tem gente que fica defendendo esse Strume como se fosse um jogador com potencial. Ah, cara, chega de ser papinho, né? E aí a gente chega, um técnico que não tem variedade tática, fica só nesse 2-4-1 que já tá infernal, já tá um desgosto de ver. E aí a gente tem a diretoria do Chelsea, né? Esse é o momento que eu tava esperando aqui para falar. Porque assim, o Nicholas Jackson só é jogador do Chelsea hoje porque a diretoria do Chelsea é covarde. Assim, tiveram a chance de contratar, e assim, pode me chamar de chato que eu repito isso, mas para mim é inadmissível o fato que o Chelsea teve a chance de contratar o Victor Osimhen. E assim, o Chelsea não era nem para estar jogando a Conference League. Se tivesse o Victor Osimhen, mesmo sob o comando do horroroso do Saddam Pochettino, o Chelsea teria chegado ao top 4. O Chelsea não foi ao top 4 em 23-24 porque o Nicholas Jackson perdeu 29 grandes chances de gol.
ele só perdeu menos gol que o Darwin Núñez, que é um profissional nessa arte. Então, assim, aí a gente tem que ficar o quê? Mais uma temporada com esse inútil dentro de campo? Entende? Cara, como pode isso? Né? Como pode um time se comprometer a um cara que é o culpado por não estar o time não ter ido à Champions League, um time que perdeu dinheiro por causa disso? E a covardia? Ah, não vou contratar o Olise porque ele perde muito salário. Vai pro Bayern, tá arrebentando. Ah, não vou contratar Rafael Leão, não vou contratar Xavi Simons, não vou contratar Nick Williams, que pede muito salário. Então, aguente os Maduekes, aguente os Nicolas Jackson, aguente os Lians Delapes. É só isso que o time vai contratar? Assim, como pode alguém defender essa postura de diretoria? As contratações do Chelsea para o Mundial é Sugo, é o Sarr, é o Delap, o atacante do time rebaixado. Ah, ele é melhor que o Jackson. Caraca, que parabéns! Meu Deus, você é melhor que o Jackson, que coisa incrível! Olha só, como pode? Eu tô realmente chocado, pô, eu não acredito que o Chelsea contratou alguém melhor que o Jackson, que coisa difícil, né? Assim, nossa, deve ter pesquisado muito para achar um centroavante melhor do que o Jackson, né? Assim, cara, eu não quero alguém melhor só que o Jackson. Assim, o cara nem é tão melhor, porque estão falando que o cara veio para competir na posição. Não é um clube sério. Um clube sério não deixaria o Robert Sanchez titular, gente. Porque o jogo com os pés... Até as desculpas que eles ficam mandando pra imprensa é ruim. Olha o jogo com os pés do Sanchez. Ele entregou umas 5 bolas pro Flamengo no mínimo do jogo, cara. Não tem senso de perigo nenhum. O Petrovic foi o melhor goleiro com a bola no pé na Ligue 1 nessa última... Pelas estatísticas, cara. E ele tá sendo chutado no elenco e vai ser vendido a preço de banana, cara. E o Sanchez, cara, o terceiro goleiro do Brighton, é o goleiro titular do Chelsea incontestável. E, assim, essa estrutura que um clube de 500 milhões de libras por ano montou. Para pensar nisso, gente. Para. Um clube de 500 milhões de libras por ano, que gasta bilhões em transferências, se comprometeu a ter Delap e Jackson como centroavantes e para ter o Sanchez de goleiro. Assim, qual é a lógica disso? Ah, temos problemas nas pontas, vamos contratar quem? O Gittens, que não é titular nem no Dortmund. E o Dortmund não tem ninguém, assim, estratosférico no time, não é que ele é reserva do Sancho. Entende? É um negócio assim, você olha pra a situação, a figura como um todo, aí eu pergunto, como é que fica empolgado para a próxima temporada do Chelsea, né? Como é que fica olhando, não, o Chelsea na próxima temporada vai ser um time muito legal de se ver. Assim, um técnico não tem variedade tática, não tem, é limitado. Só tem uma ideia, dane-se, é só isso que eu faço mesmo, e acabou. O Chelsea tem um elenco que tem buracos que a diretoria se recusa a consertar por orgulho próprio. Um deles já tem a solução dentro do clube, que é o Petrovic, se recusou a dar uma chance dele jogar. O meio-campo que a gente tanto elogia, porque agora tem o Andrei como opção, 2 jogos no Mundial e nem jogou, e talvez não jogue o próximo, porque a vaga do Chelsea está em risco, né? E o Esperance, teoricamente, pelo que fala, é melhor do que o Los Angeles. Então, do jeito que o Chelsea está jogando, não garante vitória contra ninguém também. Então, assim, vai levando as coisas para frente, né? Então, assim, o Chelsea, em termos de transferências e montagem de elenco, tá perdidaço. Contrata gente bem nesse volume todo, né? Porque, assim, tem que uma contratação ou outra dar certo. Trouxe o Palmer, trouxe o Enzo Fernandes, trouxe o Caicedo, né? Ok, vai ter transferência que dá certo, mas assim, vocês não acham engraçado pensar que o trio de ataque de um time que investiu tantos milhões em transferências é Madueke, Pedro Neto e Delap? Assim, 1 bilhão e 600 milhões em transferências, pelo que estão dizendo. Esse é o trio de ataque do Chelsea. O goleiro é o Sanches. O lateral, que vira 10, é o Gusto. Assim, como levar a sério esse tipo de projeto? Isso não é um projeto, gente. Vai ter o Estevão indo para lá, Deus abençoe ele. Ele é religioso e é muito fiel. Eu acredito que Deus estará com o Estevão. Tomara que ele com certeza estará. Porque assim, vai precisar muito da bênção de Deus aí para dar certo nesse time. Eu não duvido o Chelsea vender ele por lucro puro depois no final. Porque o apego aos péssimos contratações é um negócio bizarro, né? E para mim, assim, é uma montagem de elenco porca. E a gente vê isso pelo fato que o Chelsea pode acabar contratando o Kudus agora. O que eles não fizeram por 37 milhões de libras, eles vão pagar 60 agora para ter o cara. Que antes podia entrar e resolver vários problemas. E assim, eu fico de novo inconformado. O Chelsea teve a chance de contratar o Osimhen, estava negociando com um cara. Não contratou porque não quis pagar salário alto para um jogador
que pode entregar mais de 20 gols na Premier League. Assim, para ficar agarrado a um limitado do Jackson. E aí fica ali com sofrimento para ganhar jogo, com o cara perdendo gol sem goleiro, com o cara perdendo gol com o goleiro dentro do gol, como foi o caso do Pickford no jogo contra o Everton, no 0-0. Para o cara, num contra-ataque contra o Betis, recuar a bola para o goleiro. Aí depois fica gente defendendo essa estrutura salarial. É duro. E assim, esse aqui é um momento que eu estou tentando segurar aqui. Eu queria explodir muito mais, mas eu não quero danificar nada aqui, porque isso aqui, o Chelsea não merece isso. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para o Chelsea, parar com essa calminha ou acreditar nisso, né? Tipo, não acredita em fada do dente, né? Eu não acredito em Papai Noel. Por que eu vou acreditar no projeto do Chelsea? É mais fantasioso do que Papai Noel, que Coelhinho da Páscoa. Um coelho que traz ovos de chocolate é muito mais crível do que esse projeto do Chelsea ser algo sério. Porque, assim, não dá para falar um projeto sério que tem Gittens como ponta esquerda com prioridade acima de gente como Simons, Rafael Leão, Nico Williams. Não dá para ter um projeto que eu conjugue sério que vai ter o Delap prioridade sobre o Gyökeres, prioridade sobre o Osimhen. Eu não consigo ter, e o Nicolas Jackson prioridade também sobre essas opções. Eu não consigo levar um projeto a sério que o Sanches, ele é acima da hierarquia do que o Petrovic, que claramente é melhor goleiro, e já tinha virado goleiro titular lá na temporada com o Pochettino. Até o Pochettino, que é um jumento, percebeu isso, né? Até ele que tem menos neurônios do que a média dos técnicos de elite, conseguiu perceber isso. Então, assim, eu prefiro acreditar no Coelhinho da Páscoa do que no projeto do Chelsea. É um bando de gente que não conhece futebol e um bando de diretor de equipe média que fica tentando redescobrir um novo grande talento. Então, assim, realmente, o Chelsea está numa situação que deveria ser assim, a torcida devia estar revoltada com o que está acontecendo, mas não está. Tem muita paz aí nessa torcida do Chelsea para tudo que vem acontecendo com o clube. Realmente, assim, é um escárnio ver o Chelsea largado desse jeito, né? Um negócio assim, tipo, um investimento pesado feito, um monte de criança que não resolve nada, muito jogador que é contratado vai ser vendido de imediato, entende? É um negócio bizarro. Como é que tem defesa para um troço desse? Então, 17 minutos aqui desabafando, eu vou encerrar esse vídeo aqui. É realmente assim, frustrante ver isso. O que a gente viu hoje é um reflexo de uma gestão patética, covarde e de um técnico muito limitado mesmo, e que só foi alçado ao lugar que ele está porque ele é auxiliar do Guardiola. Nada me tira da cabeça que o Chelsea contratou essa coisa do Enzo Maresca, que ele era auxiliar do Guardiola. Igual porque quer achar o seu Arteta. Assim, o Torrente é a prova de que ser auxiliar do Guardiola não significa nada. Então, assim, o cara é limitadíssimo e o trabalho dele no Leicester já tinha dado sinais disso. Então, por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, bebam um chá de camomila, fiquem calmos. Assim. Eu acho até que eu me acalmei um pouco depois de extravasar, né? Mas, assim, que todos tenham aí uma noite abençoada, porque eu tenho certeza, né, que eu não vou ter um sábado abençoado, já que meus tios flamenguistas estão doidos para falar comigo e eu vou encontrar eles amanhã. Então, desejem sorte para mim. Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.